Oi pessoal, tudo bem? Ralph Peter com vocês novamente, programa Livros em Revista, que vai ao ar toda quarta-feira às 19 horas pela nossa BCC Television, que sempre tem o firme propósito de levar até vocês bom entretenimento com um elevado teor de cultura, que naturalmente acontecerá daqui a alguns segundinhos, porque temos uma literatura de impacto, uma literatura que visa, digamos, não destruir, mas derrubar alguns tabus, algumas teorias que temos já desde a nossa longa infância, que esse professor, o Marcus Eberlin, tem o firme propósito de, não de derrubar, a ideia dele não é litigar, mas se esclarecer ao público o que realmente acontece dentro do seu ponto de vista e também dentro de provas que ele conseguiu consubstanciar. Ao meu lado direito, Marcus Eberlin, mestre em Química, doutor em Ciências pela Unicamp, reconhecido e laureado nacional e internacionalmente, orientador de mais de 2 dezenas de mestres. Centenas. Centenas de mestres. Sim. Poxa, mas é gente pra chu, hein? Mais de 200. Nossa. Lançou, como eu falei para vocês, uma polêmica e instigante obra que é Fomos Planejados. Ele vai nos dizer por quem, pela editora Mackenzie. Mestre, muito boa tarde. Obrigado por ter vindo. Sei que você veio num jato aí. Nós todos agradecemos a tua presença. Mas vamos falar do livro diretamente? Vamos. Do que se trata esse Fomos Planejados? Por quem, afinal? Como? Quando? Por quê? Ralph, é um livro, foi um projeto de 7 anos. Há 7 anos atrás, eu sentado na minha sala no Instituto de Química da Unicamp, eu fui desafiado, vamos dizer assim, por uma reportagem da Veja, em 2008 isso aconteceu, que dizia assim que a racionalidade plena já tinha decidido a questão sobre as nossas origens. A gente tinha sido feito realmente de uma grande explosão, que do nada pegou nada e do nada fez o tudo. E que aquele processo de evolução cósmica, né, tinha chegado no nosso planeta e naquela sopa primordial, ácida, escaldante, venenosa, tinha surgido ali uma ameba, que seria a nossa tataravó, né? E lenta, gradual e sucessivamente, segundo Darwin descreveu no seu livro A Origem das Espécies, aquela ameba teria evoluído e chegado nos chimpanzés, que seriam os nossos primos evolutivos, e em nós. Ou seja, que a ciência tinha definido a questão. E que a irracionalidade só existia fora, né, desse círculo darwiniano, que pessoas ainda irracionais, incultas, ainda pensavam que talvez não, né, que havia evidências de que uma mente inteligente, um ser inteligente fez todas as coisas. Aí eu fiquei bastante irritado, na realidade, com aquela situação, né? Falei assim, gente, não é assim, eu sei que não é assim, eu milito em química, em bioquímica, por toda a minha carreira. Eu sei que o processo de evolução química não é viável, eu sei que Darwin estava errado, a gente não evoluiu, nós somos feitos prontos, há tantas evidências, tantas evidências. Aí eu fui dar uma aula de Química Geral na Unicamp, né? E meus alunos estavam lá, falei assim, gente, não é assim. Aí eles vieram, a gente começou a debater. E isso foi em 2008. Não foi apedrejado ainda? Ainda não. Jogam muitas pedras, mas não materiais, né? E aí eu falei assim, nessa aula de Química, conversando com meus alunos, falei, gente, tem tanta evidências de que a gente foi feito prontos. E aí começou. Depois de uns 2, 3 anos, eu falei, vou escrever um livro. Comecei a juntar evidências e mais evidências na química, na física, na biologia, na antropologia, e fui colocando esse material, e acabou dando nisso aqui, olha aí. Que é um livro de peso. É um livro de peso. É, pesado. 460 páginas, 320 ilustrações, e que eu discuto nas mais diferentes áreas, Ralph. Principalmente na química, porque eu sou químico, e eu digo que tudo é química, a química é tudo, e as moléculas falam e não mente. E há evidências e mais evidências, Ralph. É uma coleção imensa de evidências hoje, no projeto Genoma, na bioquímica da vida, no que a gente observou sobre a formação do universo.
de que há sinais claríssimos de que uma mente inteligente fez todas as coisas. E que a gente está contando uma história equivocada por 150 anos e que chegou a hora da gente se render aos fatos. Esquecer aquela ideia e uma nova revolução, a revolução do design inteligente, ocorrer. Mas essa mente inteligente, você materializa de alguma forma? Não tem nada a ver com religião isso? Absolutamente não. Tá, ok. Se você Só olhar... para deixar claro isso. Se os nossos telespectadores, né, olharem na internet, vocês vão ver que está todo mundo dizendo ali, não, design inteligente é religião, é religião, é religião. Não é religião, absolutamente não. A gente faz ciência na sua mais pura essência. Esse livro discute ciência na sua mais pura essência. É a evidência dos fatos que nos mostra que uma mente inteligente fez todas as coisas. Óbvio que essa conclusão nos leva a implicações filosóficas e teológicas muito fortes. Mas e daí? A gente não quer saber se uma teoria científica leva para a direita ou para a esquerda, né? Se uma teoria científica refuta ou comprova a hipótese de Deus. A gente quer saber se a teoria científica é científica e se é verdadeira. Então, a constatação de que uma mente inteligente fez todas as coisas é verdade, é referendado pelos mais recentes dados científicos. Se isso aponta para uma hipótese de uma mente que pode ser interpretada como Deus e o Deus bíblico, e daí? A gente tem que dizer a verdade, né? A gente doe a quem doer. Como Darwin uma vez disseram que Darwin matou Deus. Darwin removeu o homem do papel da criação. Ele removeu a necessidade de a gente apelar para o sobrenatural. Não foi assim. A evolução também teve fortíssimas aplicações filosóficas e teológicas. Toda ideia tem consequência, né, Ralph? E o design inteligente também. Exato. Não, e como você falou, a ideia, como eu falei no começo, você não pretende derrubar o Darwin, mas sim esclarecer os pontos que eventualmente têm ficado meio obscuros aí, ou excessivamente prolatados. Você lê o livro, né, rapidamente, sim, vai ler mais profundamente, com toda certeza. E o que acontece, Ralph? A gente só faz perguntas durante todo o livro. É lógico que eu coloco a minha posição, acaba aparecendo, né? Mas o objetivo do livro é colocar a dúvida de volta. Colocar o debate de volta à ciência. Monopólio da razão é chato, não é? Não existe. Não existe. Consenso. Não existe, não deveria existir. Não deveria. Consenso é coisa de política, eu digo, né? Acadêmico senta um de um lado, outro do outro, e está sempre debatendo. Richard Feynman, um dos mais aclamados filósofos da ciência, disse: a certeza é a cultura da fé. A ciência é a cultura da dúvida. Cientista está sempre duvidando. A gente deve duvidar até da lei da gravidade, não deve? Perfeito. O que é certeza é a cultura da fé. Da fé. Quem tem certeza é as pessoas que têm uma é um dogma, está acabado. É um dogma. Hoje a gente vive um dogma científico, Ralph. Eu falo, através do Fomos Planejados, a gente confronta uma teoria vigente. Nossa, eles querem me queimar na fogueira. Sem crucificar. Sem crucificar. Fala, não pode. O Hélio Schwartzman publicou um artigo na Folha e disse o seguinte, porque a Universidade Presbiteriana Mackenzie, do qual eu estou coordenando um núcleo ali de Ciência, Fé e Sociedade, o Discovery Mackenzie, quando esse núcleo foi lançado, o Hélio Schwartzman publicou na Folha um artigo dizendo assim, como podem contestar a evolução, porque ela é mais provada do que a lei da gravidade. Então, o que ele disse ali? Não, isso é um dogma sagrado. Ele é tão sagrado que a gente entende isso como mais lei do que a lei da gravidade. Não pode ser assim, né? Cientista tem que... Teoria científica, ela está em pé e que se sustente com os dados, porque todo mundo tem que tentar derrubar. Isso é uma regra básica da ciência, né? Você contesta a evolução por si. Por exemplo, eu venho notando que as pessoas, pelo menos os brasileiros, estão cada vez mais altos. Uhum. Isso não é uma evolução para você? Seria isso? Olha, os organismos vivos, segundo a teoria do design inteligente, que hoje eu defendo, eles foram capacitados a priori, Ralph, com todo um arsenal genético absolutamente inteligente. A gente tem informações e mais informações, um embaralhar de informações genéticas que
estão disponíveis quando elas são necessárias. Elas são agregadas, mas estão lá no HD. Estão lá, estão no Tá HD. É uma quantidade imensa de possibilidades. E dependendo do ambiente, essas possibilidades se revelam. Se afloram. Se afloram. Então, se você precisa escurecer a sua pele, como o africano precisou, ele ficou mais escuro, ficou negro. Se o cabelo precisou ficar mais denso, pichain, ele ficou. Agora, quando você vai para a Finlândia, eu tenho um amigo finlandês, né, que é bem assim. Bem pichain. Não. Tô brincando. O finlandês praticamente não tem cabelo. Você vê o couro cabeludo inteirinho dele, aquele cabelinho assim, fininho. É mais ou menos como o seu, assim. Você sabe como chama o meu corte de cabelo? Como? Piscina. Piscina? Sabe, porque de cima você vê o fundo. Continua, desculpe. Não. E aí, a pele, ele parece para mim uma lagartixa, né? Por quê? Porque ele não precisa mais de melanina. Então, assim, crescer, ficar mais alto, ficar mais baixo, ficar mais forte, mais fraco, o cabelo a pele mais clara, mais escura, tudo bem. Quer dizer, desculpe interromper. Claro. Só para corroborar o que você está Sim. falando, para ver se eu entendi. Que eu estou fazendo o papel deles lá. Não, interrompa a todo momento. Adaptação é o mesmo que evolução para você? Olha, para um biólogo evolucionista, ele vai dizer que sim. Mas eu gosto de usar a evolução num termo mais geral. Porque você vai perguntar para um evolucionista o que é evolução, ele vai falar assim, mudança ao longo do tempo. Mas a evolução que a gente combate é aquela evolução que diz que pegou uma ameba, pegou um micróbio e transformou na microbiologista, que hoje observa o micróbio no microscópio. Então essas pequenas variações, adaptações, isso ocorre, mas não sofistica a vida. Então, o processo que a gente combate, que a gente diz que não tem evidências, que a gente diz que foi equivocado, é o processo que pôs, por exemplo, né, asas num morcego, num rato para ele virar morcego. Eu digo, nem tomando todas, nem tomando Red Bull. Mas que parece, um ratinho parece. Mas para a essência, né? Você é químico, não sei, mas você não é um anatomista, mas a anatomia do rato e do morcego são semelhantes? Sim, porque o designer é como... Não, interno eu digo. Não, completamente distinto. Eu não sei, eu nunca vi. Sim, não, eles parecidos superficialmente. Sim. Mas se você vai olhar a estrutura, totalmente diferente. Então, se você pega dizem que dinossauro, com vontade de voar, virou canário. Não é? Eu falo, dino virou canário. Essa é a proposta da evolução. Que o dinossauro evoluiu para pássaro. Mas você vai olhar um dinossauro, o dinossauro se adaptou, ele se modificou, ele ficou mais alto, vários tipos, espécies diferentes de dinossauros, tudo bem, porque eles são já pré-destinados, não é, pelo seu código genético a variar. Mas um dinossauro transformar em pássaro, imagina, eu falo no livro, era melhor fazer um suco de dinossauro. Um passarão, né? Um passarão. Eles passarão. Não, faz um suco do dinossauro e tenta usar as proteínas de lá, né? Eu nunca ouvi isso que você acabou de dizer, que o pássaro veio de um dinossauro. Eu nunca ouvi. Urso nadando de boca aberta virou baleia, Ralph. E dinossauro virou pássaro. A gente não conhece bem a história. E quando a gente fica achando, discutindo, fala, não, isso faz sentido. Mas quando a gente vai avaliar, por exemplo, você imagina que um urso um dia, ou um hipopótamo, porque eles não têm certeza, nadando de boca aberta, poderia ter evoluído e se transformado numa baleia? Ou um dinossauro poderia ter evoluído asas e começado a voar? É completamente impossível isso. Do ponto de vista, a gente sabe que é, a nossa intuição mostra que é. Só a intuição já bastaria. Mas hoje, os processos bioquímicos, o que a gente conhece do genoma, o que a gente conhece de todo o arsenal bioquímico de máquinas e motores, nos dizem que o quê? Esse conhecimento diz o quê? É impossível. Isso nunca aconteceu. E talvez nunca possa acontecer. Né? É inviável. Eu concordo com você plenamente. Agora, eu acredito que essas teorias todas que surgem por aí ganham uma certa visibilidade e uma certa concretude em função de nós não sabemos como surgiu o primeiro homem. Então você fica rastreando as diversas possibilidades. Você concorda com isso? Não? Sim, concordo. A dúvida está por aí. A gente não tem certeza de nada, né, Ralph? Agora, felizmente nós temos a ciência. A ciência é um empreendimento espetacular, a gente fala disso no livro. O design inteligente, o livro Fomos Planejados, ele não pretende desqualificar cientistas ou a ciência é fantástica. O que a gente está querendo
que a ciência volte para o seu bom e velho rumo. A ciência nasceu... E qual é o bom e velho rumo? A ciência nasceu com a percepção de que todas as coisas tinham sido feitas por um designer. Os grandes cientistas, Boyle, Pascal, Schrödinger, o pai da mecânica quântica, o Boyle, o pai da química, os matemáticos, físicos e cosmólogos que criaram as principais áreas da ciência tinham a percepção clara, observando o universo e a vida, de que uma mente inteligentíssima tinha feito todas as coisas. Einstein era deísta, né? Ele achava que esse designer já tinha morrido ou foi embora. Mas todos entendiam que havia sinais claros dessa inteligência. E o que a gente está fazendo agora? A gente está voltando à nossa boa e velha origem. A gente, por 150 anos, após o iluminismo e tudo mais, ficou achando que a gente ia explicar tudo com matéria, energia e espaço. Que não havia mais necessidade para a gente apelar para uma mente inteligente, para o sobrenatural, né? E a gente foi tentando explicar com matéria, energia e espaço, com a evolução, com o Big Bang, né? Não guiado e tudo mais. Mas depois de 150 anos, a gente está voltando à nossa boa e velha origem. A percepção dos pais da ciência, que eles sempre tiveram, de que uma mente inteligente, inteligentíssima, tinha feito todas as coisas. Newton, né? Ao observar o universo, ele falou assim, nossa, isso só pode ser obra de um grande ser inteligentíssimo. Que remove-nos a religião, infelizmente. Eu digo infelizmente porque justamente a religião normalmente tem um condão de escurecer algumas coisas, particularmente aquela que nós lhes interessa. Eu acho que a religião faz isso mesmo, escurece, quando é uma religião que é baseada somente em alguns pressupostos que não têm fundamento na razão. Que ficam com a tendência de dogmatizar. Quando você imagina alguma coisa, né? Especula sobre o universo e a vida, e a partir daquela especulação você cria uma corrente religiosa, eu acho que aí é o grande perigo. E você acha que a descoberta efetivamente e a aplicação do genoma resolve boa parte disso? Sim, eu acho que o genoma, como eu falei, né, é uma das grandes evidências que eu discuto nesse livro, de que uma mente inteligente fez todas as coisas. E é uma constatação, voltando à religião, né, que a gente estava falando, que remete a uma posição filosófica e teológica, sim, mas plenamente baseada na razão, na ciência, no conhecimento. É um firme fundamento, é uma razão bem sólida e fundamentada de que há mais coisas nesse universo do que matéria e energia. Que talvez o nosso destino final, o seu, né, Ralph, não seja a pura aniquilação no universo exaurido, congelado. Talvez haja propósito, talvez fomos feitos realmente especiais. Talvez... É assim que eu me sinto. Eu também. Estou na fase modesta do dia. Dois modestos aqui. E talvez a gente seja um pouco mais do que meros animais, como um dia nos contaram, né? E talvez haja realmente um destino diferente do que um dia a gente imaginou, aquela aniquilação total, nos esperando mais à frente. Ideias têm consequências. Qualquer achado científico sobre as nossas origens vai apontar para a direita ou para a esquerda. Não é? Vai depender muito da ambiência, né? Não tem como a gente fugir. Assim, seria inconsequente, infantil, a gente esperar que uma teoria científica fosse inócua, filosófica e teologicamente falando. Ela vai apontar para um lado ou para o outro. Da mesma forma que a evolução nos afastou da teologia, da possibilidade de haver um Deus, e nos jogou, né, naquele espaço comum com a matéria, com a energia, com os animais e tudo mais, o design inteligente mostra que há evidências de uma mente inteligente e nas suas implicações, não na sua fundamentação, mas nas suas implicações filosóficas e teológicas, aponta para a existência de um ser. Talvez seja Deus e talvez seja o Deus bíblico. Por isso que o design inteligente é tão odiado. Não é porque ele se baseia na hipótese de Deus, mas talvez porque ele aponte para ele. Perfeito, justamente. Tudo encaminha para isso, né? Com certeza. Para alguma coisa sublime, inatingível.
Que cada um tem o direito de Claro. interpretar de formas diferentes. Então, no design inteligente, Ralph, tem gente que acha que essa mente inteligente são os ETs, olha só. Tem gente que acha que são espíritos evoluídos, tem gente que acha que são vários deuses, tem gente que acha que é um deus que ele não sabe quem é, outros acham que é o deus bíblico. Então, cada um de nós tem esse direito de fazer essa interpretação. O importante não é a vertente, a inclinação, e sim a clareza dos fatos que estão estabelecidos. Importante é você ter uma posição filosófica e teológica que seja baseada na razão. A gente sabe disso, né, Ralph? A ciência fornece os dados, o embasamento teórico. A filosofia faz as perguntas e é a teologia que responde, não é? No final das contas. A gente volta com o design inteligente a fazer o pleno exercício do conhecimento e saber humano. Antes a gente achava que cientista tinha resposta para tudo, não é? Agora a gente está vendo que não, né? A ciência está voltando a dar os dados e a gente está voltando a fazer boa filosofia e teologia em cima deles. E o que chama a atenção é que é um mestre em química que está revolvendo todos esses pareceres. A química é tudo. Mas carbono é a origem da vida? Ficam especulando, né, Ralph, se existiria outro tipo de vida nesse universo. Porque pode ser que não seja só com carbono e com água, mas tudo que a gente conhece da química, a gente vê que o carbono é um átomo fantástico, né? Sobrenatural. A água, inclusive, tem 68, aumentar esse número, 72 propriedades físico-químicas únicas que só a água tem. E o carbono é incrível, ele tem uma ressonância chamada de ressonância de Rayleigh, eu discuto isso também no Fomos Planejados, que para que ele se estabilizasse foi um ajuste extremamente fino, senão não teria vida nesse planeta. Então o carbono, ele forma 4 ligações, ele é tetraédrico, ele é sp2, sp3, sp, não sei se você lembra das suas aulas de química, viu? Não, francamente, eu fugi da aula de química. Então, embora eu gosto, mas são tantos números, tanto eu falo, não é para mim, até logo, um abraço. Tudo que a gente sabe sobre a vida, a gente sabe que parece que a única vida viável nesse universo é a vida que existe em nós, baseada em carbono e baseada na água. Fantástico. Eu queria esse esclarecimento, porque eu ouvi alguém falar isso e eu falei, poxa, mas será que é verdade? E agora, com a tua presença aqui, foi um momento fantástico para descobrir isso. Meu amigo, desafortunadamente, o nosso tempo se exauriu. Uma pena. Quimicamente falando, ele se foi. Mas como é que a recepção do livro, como é que está sendo? Olha, a gente já esgotou a primeira edição, esgotamos a segunda. Está brincando? Está quase esgotada, a gente já está trabalhando na terceira, que são as minhas anotações. A recepção tem sido fantástica, porque todo mundo quer saber de onde a gente veio. E é uma edição melhorada? A gente vai, cada edição a gente vai melhorando. Melhorado que eu digo revisado. Revisando, adicionando um pouco mais de referências, que algumas, às vezes a gente percebe que faltou uma referência ou outra. Perfeito. Melhoramos algumas ilustrações e já estamos lançando a terceira. Eu já estou escrevendo um segundo livro, depois a gente vem aqui comentar. Você está intimado, velho. E se você então quiser adquirir, está disponível na internet, você acha facinho. E por que tem despertado tanto interesse, eu acho, Ralph? Porque é um compêndio de informações nas mais diferentes áreas científicas. Foram 7 anos de pesquisa. E é um compêndio que traz uma grande novidade, né? Eu acho que além de uma novidade, sim, um impacto muito grande. Ele é muito intrigante, mas esclarece um monte. Claro, vai deixar outras dúvidas, evidentemente. Sim, claro. É lógico. Afinal de contas, eu tenho uma convicção por 70 anos, não é um professorzinho de química chamado Marcelo Eberlin que vai mudar isso agora. Eu acho que esse é o impacto que causa. Escuta, quem é esse cara? E aí vai revolvendo e vai mostrando e vai delineando uma situação de pleno saber. Claro. A priori. Claro que depois você vai evoluir e tudo, mas é beneficamente impactante, muito legal, gostei mesmo. Não li ele inteiro, porque eu recebi uma semana antes de nós nos encontrarmos aqui. Mas seguramente vou ler por inteiro e apesar de ter 400 e tantas páginas, é para ler como se fosse um rapidinho. Meu amigo, muito obrigado mesmo por ter vindo, muito sucesso, merecido sucesso, diga-se de passagem, eu te desejo.
ok? Um privilégio estar aqui. Imagina, Espero que a dúvida seja levantada ainda. Né? Sim, e não faz ideia como. Bom, meus amigos, eu quero, antes de encerrar, agradecer ao jornalista Geraldo Campos, da agência Viveiros e Associados, que nos apresentou. Eu fiquei muito feliz, muito grato realmente. Viveiros, www.viveiros.com.br, o telefone em São Paulo, 11 3675 5444. Maria Estela Guedes e a nossa técnica impecável, os meus sinceros agradecimentos. Pessoal, obrigadíssimo pela presença, paciência e gostosa audiência. Até já, até a próxima semana. Tchau, tchau.